temos e cremos na igreja do primeiro século nos nossos dias. É possível ser a igreja do primeiro século hoje. Então, pensando nisso, né, essa frase, eu creio numa igreja assim hoje, tem esse significado para nós, como igreja local, e o tema, então, da nossa mensagem, Atos 2, o texto de Atos 2:42, texto principal, mas nas palavras de Jesus a gente vai percorrer vários pontos das Escrituras nos Evangelhos. Amém? Se não puder, fique de pé, vamos ler juntos Atos 2:42, embora sabemos de cor, mas ainda antes vamos orar. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, é com alegria, Pai, que vimos diante do Senhor e com um gosto e uma alegria de aniversário da igreja, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor como cantamos, tudo entregarei. E assim possamos entregar toda a glória ao Senhor, a quem pertence, mas em nosso coração há um gozo e uma satisfação em saber que o Senhor tem sido conosco. Pai eterno, ajuda-nos a entender a Tua palavra e que ela fala às nossas vidas. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que podíamos ler juntos, amém? Atos 2:42, podemos ler juntos? 1, 2, 3. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém? Nós podem ficar sentados. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. 4 pilares: ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Em primeiro lugar, o ensino dos apóstolos. Ouvi uma vez alguém dizer que o problema primeiro da igreja está em Atos 2:42, porque a igreja começou a permanecer no ensino dos apóstolos e não nos ensinos de Cristo. Quando eu ouvi isso, eu disse, eu não tive o que responder. Porque, obviamente, meus amados, os ensinos dos apóstolos eram os ensinos de Cristo. Amém? E, obviamente, é os ensinos da igreja hoje, os ensinos que não mudaram. Amém? Somos uma mesma igreja com Pedro, João e todos esses. Amém? Aqueles, uma mesma época da igreja. Muita confusão por aí, irmãos, com isso. Acabou a época da igreja, agora é uma outra época, ou outra forma de fazer igreja. Não, meus amados irmãos, uma só igreja. Pertencendo a essa igreja, também os do Antigo Testamento que foram salvos, amém? Que esperavam que algo melhor viesse a acontecer. Jesus é muito claro quando ele fala isso, quando ele diz, chegou o reino, amém? O reino estabelecido pelo próprio Rei Jesus Cristo, que veio em carne, amém? Em Mateus 28, 19 e 20, os irmãos que quiserem abrir a palavra do Senhor, a gente vai percorrer vários textos, sendo que o texto principal é que estamos a analisar é Atos 2:42, amém? Mas Mateus 28, 19 e 20, os irmãos que quiserem abrir a Escritura, diz assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, amém? Promessa de Jesus, estaria com a sua igreja, e a ordenança, a ordem, que nós chamamos a grande comissão, e muito bem, podemos chamar a grande comissão, ou o ID de Jesus, da ordem de ir e fazer discípulos. A missão da igreja, a função da igreja, permanecer na doutrina dos apóstolos, continuar a proclamar a doutrina dos apóstolos e a ensinar e levar a mensagem, a doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo Jesus, a doutrina que exalta Cristo ao mundo. Note que o texto de Mateus 28 diz assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Evangelismo. Na verdade, hoje é o último domingo do mês, a nossa oferta hoje é precisamente para isso, para evangelismo, né? Para evangelismo, missões, etc. O nosso ir, o enviar e o pregar, o anunciar a Jesus Cristo. Depois diz o batizar, amém? Estarmos numa mesma, sermos batizados em Cristo. Nós iremos falar isso quando falarmos do partir do pão. Mas ainda no mesmo texto diz, ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei, o continuar a pregar. Meus amados irmãos, o que mais importante nós fazemos neste lugar é a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E na hora que a gente não o fizer, estamos a perder o nosso tempo. Estamos a fazer alguma coisa inútil. É importante, irmãos, sempre foi preocupação da igreja aqui, que quando alguém passa ou entra aqui, possa ouvir o Evangelho.
Se não ouvir o Evangelho, a gente passa só a ser um clube. Quando nós nos reunimos é para pregar o Evangelho. Quando nós nos reunimos é para falar o Evangelho. Essa é a base e o fundamento daquilo que é a igreja. A pregação e a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, de que Ele morreu e ressuscitou, vivo está, um dia voltará e aqueles que nele creem e esperam estarão com eles para todo sempre. Amém? Esse seria o resumo muito básico do Evangelho. Próximo dia do Senhor nós iremos celebrar a Páscoa, com grande alegria. É um feriado muito importante para as nossas vidas, amém? É o feriado mais importante para o cristão, é a Páscoa, amém? Certo? Amém ou não? Amém? Não digam que é o Natal. O Halloween vocês já sabem que nem é, né? Para cristão. Mas não me digam que é o Natal, é a Páscoa, amém? Que nós lembramos o Senhor que se entregou, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E iremos fazer isso na sexta-feira que vem, no nosso culto de sexta-feira de Páscoa. Alguns irmãos não gostam de usar o termo Sexta-feira Santa porque soa a catolicismo, né? E na verdade santos devem ser todos os dias, né? O domingo é que é o dia consagrado, né? Mas por certo, o culto de Sexta-feira da Crucificação, como o irmão quiser chamar, e no domingo pela manhã estaremos aqui nos alegrando porque Ele vive, amém? E porque Ele vive, nós viveremos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa mensagem é a mensagem que nós proclamamos, é a razão pela qual nos reunimos, é a razão pela qual nós anunciamos a doutrina dos apóstolos, ensinamento e ordem de Jesus de que a igreja permanecesse na doutrina, nessa doutrina, pregasse a doutrina, falasse o Evangelho, proclamasse o Evangelho e instruísse, ensinasse no Evangelho. Por isso que nós temos escola dominical, temos estudo bíblico e todas essas coisas que nós fazemos para que possamos continuar a aprender e a arraigar-nos e a fundarmos-nos cada vez mais no Evangelho de Cristo Jesus. A segunda parte do Atos 2,42, ou o segundo ponto, é a comunhão. E hoje, meus amados irmãos, a comunhão tem sido talvez o ponto mais banalizado pela igreja. A igreja hoje não participa, não tem muito comunhão. Hoje não estou a falar da nossa igreja, estou a falar da igreja de um modo geral. A igreja, de um modo geral, reúne muito pouco. Você vai encontrar muitos locais que as pessoas têm culto só no dia do Senhor e às vezes online. Ou outros que estão híbridos, não é? Eu achei muito interessante. Minha esposa mostrou-me um vídeo esta manhã. Tem um grupo de crentes que é híbrido. Só que quem trabalha de forma híbrida sabe o que é que eu estou a falar, não é? Trabalha de casa, não é? Trabalha de casa e outros dias trabalha do local. E há gente que trabalha mesmo de casa, não é? Mas há gente que não trabalha de casa, não é? Dias off, não é? Snow days, right? A gente agora, com o trabalho híbrido na nossa empresa, a gente perdeu os snow days. Significa que quando neva a gente tem que trabalhar porque tem o computador, né? Não tem outro jeito. Não dá para dizer esqueci o computador no trabalho, que então tem que meter um dia de férias, né? Acabou. Mas há crente que é assim, né? Fica lá em casa, assiste online. Uma coisa é a pessoa estar impossibilitada de vir à igreja e não tendo outro recurso, por certo, melhor do que não assistir. Amém? Mas a gente não faz o culto online para que a pessoa fique em casa. Aliás, o Covid veio nos mostrar, né? Falei nisso semana passada, a necessidade que nós temos de estar uns com os outros. Amém? A necessidade que nós temos de ver uns aos outros. A necessidade que nós temos de ter comunhão, de conversarmos, de telefonarmos uns aos outros. Há irmãos que eu tento, uma vez por semana, telefonar. E alguns estão a olhar aí para mim e dizem assim para mim, não liga para o irmão. Não, há aqueles irmãos que infelizmente não vão poder ter tanta comunhão. Por razões físicas ou por relações logísticas, ou seja o que for, não podem ter tanta comunhão. Eu telefono e tento o meu melhor para ligar pelo menos uma vez por semana. Tento o meu melhor. Porque é importante, porque são irmãos que nunca... Agora, o irmão que está possibilitado de vir, venha para a casa do Senhor. Esteja na presença dos irmãos. Tenha comunhão com os outros. É um meio da graça. O Senhor atribui e distribui graça a nós pela edificação uns dos outros. Aliás, meus amados irmãos, lembra da ordem de Jesus e a missão tríplice da igreja. Primeiro, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Segundo, edificámos-nos uns aos outros como missão da igreja. E depois é que ganhamos perdidos. Meu amado irmão, nenhum de nós está capacitado a ir ganhar perdidos se nós não tivermos comunhão uns com os outros. Primeira missão é os domésticos da fé. É nós estarmos uns com os outros, é crescermos em amor, é passarmos tempo uns com os outros, é termos comunhão uns com os outros, para tão fortalecidos possamos ir e ganhar almas. Afinal, você vai trazer almas para onde? Para a igreja onde você congrega.
Então tem que ter essa comunhão. Não significa que nós só ganhamos almas para a igreja que nós congregamos. Não, não, não. Se a gente estiver num determinado lugar, tiver a possibilidade, a gente deve evangelizar e chamar e falar e levar outros a congregar em outros lugares. Porque o reino de Deus não fica só aqui. Mas normalmente se nós falarmos a um vizinho, a um parente, nós vamos trazer onde à igreja. A igreja onde nós congregamos, onde nós estamos alicerçados, onde nós temos comunhão com os outros. É extremamente importante isso, que nós tenhamos essa comunhão uns com os outros, amém? Que nós possamos estar juntos e possamos ansiar estar juntos e partilharmos as bênçãos do Senhor juntos e conversarmos com os outros. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, quando nós podemos estar uns com os outros. Tem uns irmãos aqui na nossa igreja que têm cor de carro assim muito brilhante. E ontem eu pude passar numa determinada rua e estava um carro brilhante na rua. E eu percebi que os irmãos estavam a ter comunhão. Porque identifiquei o carro, né? Na porta da casa do outro irmão. E eu me alegrei. E disse, os irmãos estão tendo comunhão. E nos alegramos. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Seja o nome do Senhor. E nós nos alegramos por ver essa comunhão. E é bom que os irmãos vivam em comunhão. É importante, irmão. Faça o seu melhor. Eu já falei isso várias vezes. Irmão, a hora do café não é para tomar café só. É para nós podermos estar juntos, partilharmos as bênçãos do Senhor, para falarmos, por exemplo, da pregação, falarmos da escola dominical, falarmos daquilo que o Senhor falou às nossas vidas durante a semana, muito mais do que outras conversas que nós podemos ter no trabalho, que podemos ter com outras pessoas e outros assuntos, mas falemos de coisas espirituais, aquilo que o Senhor está a trabalhar na sua vida esta semana. Partilhe com os seus irmãos. Daqui a pouco vamos ter, ou mais tarde, vamos ter um evento um pouquinho mais de celebração. É momento de nós contarmos as bênçãos do Senhor. Conta as bênçãos, conta quantas são. Diz-las todas de uma vez, não é? Não, como é? Conta. Os irmãos cantam melhor que eu. Mas se fazer isso e partilharmos e estarmos uns com os outros e contarmos e falarmos das bênçãos do Senhor. Então, comunhão. João 13, 34 e 35, Jesus disse, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Note, não fica à espera de ser amado. Eu já tenho ouvido isso tanto. Eu vou à igreja e não sinto o amor dos irmãos. Eu vou dizer em inglês, sounds like a you problem. Parece que você está com um problema. Note, eu vou à igreja e eu não sinto o amor dos irmãos. Quem é o problema? É do fulano que disse esta frase. E eu não sinto. Quem falou que é para você sentir? É para você amar. Busque os irmãos. Busque estar em comunhão. Se você não está sentindo o amor dos irmãos, você está com um problema, irmão. Entenda isto. Entenda isto em nome de Jesus, por favor. Porque é mandamento. Como é que você pode dizer que entre os irmãos em Cristo não tem amor? É você que não está participando. É você que não está se envolvendo. Envolva-se com os irmãos em Cristo. Não é óbvio? E eu vou à igreja e os irmãos estão muito sérios a olhar para mim. E eu vou à igreja e eu não sinto o amor dos irmãos. A pessoa acabou de dizer, e eu não sinto. E você é o problema. Agora, quando nós vamos à igreja e vamos buscando esse amor e vamos cultivando esse amor e vamos buscar os outros irmãos para que tenhamos esta comunhão, esta alegria, esta satisfação de estar em Cristo, em comunhão com os outros. Me alegra tanto, irmãos, estar com os irmãos. E alguns dizem assim, porque é o pastor, não é? O pastor gosta da igreja. Não, meus irmãos, é porque eu sou crente. Tá? Jesus salvou a minha alma. É bom estar com os outros. É bom ver a cara de um irmão. É ou não é? Não é bom quando você vai na rua e encontra um irmão? Se você fica preocupado porque talvez você estava a fazer uma coisa errada. Você caminhou na rua e viu o irmão e disse, e agora o que é que eu faço? Um irmão chato. Né? Não, quando a gente encontra um irmão na rua, né? Havia um irmão que dizia, eu ouvi isto há muitos anos, até não me lembro quem foi, e ele disse que ia na rua e havia um irmão que tinha a mania de se esconder dos outros irmãos na cidade. Eu não me lembro quem contou isto. Então ele caminhava na rua e quando via esse irmão, do outro lado da estrada, gritava muito alto, irmão, a paz do Senhor! E o outro ficava todo envergonhado, todo acanhado. Mas todos tinham que saber que ele era irmão. Amém? Então, ainda bem que não passa aqui, né?
a gente não passa muito na rua uns pelos outros, e quando a gente passa, a gente se alegra, amém? De ver o irmão que eu estou no supermercado, faz uma festa, faz um culto logo, amém? No meio do casco, né? Desde que você possa passar aquela barreira de entrada, de mostrar cartão, depois você faz uma festa lá dentro, amém, irmãos? Alegramos-nos quando nos vemos uns aos outros, amém? A ter esta comunhão tão importante. Depois Jesus falou de uma outra parte que parece que os irmãos não entenderam muito bem aqui esta manhã, que é o partir do pão. É na comunhão que você come, toma cafezinho. O partir do pão aqui, amados irmãos, embora esteja relacionado, claro, a ter refeição, estar juntos, é, acima de tudo, a ceia do Senhor, não é, irmãos? A ceia do Senhor e o batismo. Eu sei que os irmãos sabem, os irmãos estavam a brincar. Mas disseram o quê? Dois logo, que disseram que a igreja sabia partir o pão, né? Amém. Não, mas alguns irmãos, há na verdade um entendimento, irmãos, que a festa do ágape no primeiro século seria uma refeição e no final eles teriam o pão e o cálice, celebrando a morte do Senhor até que ele venha. É possível que tenha sido assim, não é? Não está na Bíblia, e há alguns registros que dão a entender que a igreja talvez tinha de tempos a tempos, ou sempre que estava juntos, tinham uma refeição, comiam todos juntos, né? E quando você lê aquele texto de 1 Coríntios, para a ceia, você percebe que havia uns que tinham muito, outros que não tinham, e uns comiam primeiro e outros depois, né? E Paulo corrigiu aquilo. Então dá a ideia, talvez não era só o cálice e o pão. Na verdade, não está muito longe da comunhão. Note que é o último meio da graça, amém? Os meios da graça, a pregação da palavra, a comunhão, precisamente, as orações, amém? O batismo e a ceia, né? Os meios da graça. Ordenanças é só batismo e a ceia, amém, irmãos? Eu sei que os irmãos sabem isto tudo, só estamos a recapitular. Hoje a mensagem é só recapitular aquilo que o Senhor tem feito por nós e nos alegramos no Senhor. Mas então, a ceia do Senhor e o batismo uma vez, a ceia do Senhor, o lembrar até que o Senhor volte. Na verdade, amados irmãos, a nossa verdadeira Páscoa não é o dia no calendário. É cada vez que nos juntamos para participar da ceia, amém? Jesus disse para fazer até à volta. Alguns irmãos já me perguntaram, tem que ser uma vez só por mês? Posso tomar 2 vezes no mesmo dia? Você pode tomar cada vez que a igreja estabelecer que é dia de ceia, amém? Quando os líderes da igreja estabelecem que é dia de ceia, você deve ir sempre à casa do Senhor. Nós fazemos no domingo porque entendemos, irmãos, que devia de ser no domingo, né? No dia do Senhor. Juntámos no dia do Senhor, na casa do Senhor, participámos, parece-nos óbvio. Mas, na verdade, outros locais, outras pessoas fazem de outra forma, desde que façam com o coração limpo diante do Senhor, amém? Depois de analisar, conforme o texto diz. Mas quando nos juntamos e lembramos o dia do nosso batismo, não é isso, irmãos? Amém? Como é que nós começamos a participar da ceia? Porque fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fomos, né, penso que todos estamos aqui, fomos batizados por imersão. Não, claro que o nosso lado, o batista, nos diz assim, mas quando fomos batizados, passamos a participar da igreja e tomamos a ceia do Senhor. A Páscoa é a ceia, amém? É por isso que nós fazemos a Páscoa sempre, a ceia sempre no dia de Páscoa, amém? Porque que seria a ressurreição do Senhor, no próximo dia do Senhor, domingo da ressurreição, se nós não participássemos da ceia? Para mim era incompleto, quanto ao meu entender seria incompleto. Outra vez deixámos outros fazer de outra forma, mas estamos a falar da nossa igreja, como nós fazemos, e participar do pão e do cálice, até que o Senhor venha, em memória do Senhor, lembrando o que o Senhor fez na cruz, amém? Lucas 22, 19 e 20, diz assim, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é palavras de Jesus, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Então, irmãos, Jesus tomou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse, este é o meu corpo dado em favor de vocês, e ordenou que a igreja fizesse, os discípulos passaram à igreja, em memória do Senhor. Participar da ceia é bom, é agradável, traz-nos alegria, amém? Traz a alegria da ressurreição e ao mesmo tempo traz-nos o pesar da crucificação que foi por nossa culpa, amém? Cristo padeceu por nossa culpa, amém? Sim ou não? Tomou o nosso lugar. Então a ceia do Senhor é um momento muito interessante para o cristão, em que ele, por um lado, tem um pesar tão grande no seu coração por causa do que Cristo teve que pagar e
e tomou sobre ele os nossos pecados, e ao mesmo tempo é uma alegria imensa, porque os nossos pecados foram perdoados, fomos lavados e agora estamos com Cristo. Amém? Eu creio numa igreja assim hoje, dissemos no início, nós queremos numa igreja assim hoje, é uma igreja que celebra a ceia de uma forma consciente, responsável, que não é de porta aberta, cada um que quiser participa, mas de uma forma consciente, diante do Senhor, com um pensamento correto, analisando a si mesmo, pedindo ao Senhor misericórdia, graça, perdão por pecados e participando. Irmãos, o próximo, hoje é um dia de grande alegria para nós, estamos celebrando o aniversário da igreja. Próximo domingo nós iremos celebrar a Páscoa, muito mais importante, amém? Muito mais importante, não haveria igreja ou razão de celebrar a igreja não fosse a Páscoa. E próximo dia do Senhor é um dia que traz tanta alegria a nós, não é? É um dia que nós acordamos de manhã, o crente acorda de manhã assim com um pedaço do céu no seu coração. Não sei se é assim com os irmãos, eu creio que é assim comigo. O domingo da ressurreição é tão especial para nós, irmãos, e tristemente não acontece mais na nossa igreja, graças a Deus. Mas tristemente, durante uns anos, irmãos, era o culto menos assistido do ano. Era o culto, tinha mais gente no Natal do que na Páscoa. Tinha mais gente no domingo normal do que na Páscoa. Era triste, irmãos, ver que os crentes faltavam ao culto no dia de Páscoa. Era muito triste, irmãos. Hoje, graças a Deus, passamos essa parte e os irmãos vêm. É claro que há exceções, há irmãos que eventualmente por determinadas razões podem não vir e sempre avisam, obviamente, mas era o domingo, a gente já sabia, domingo de Páscoa era o culto menos assistido da igreja. E hoje, graças a Deus, dou graças a Deus. E para nós a Páscoa tem um significado ainda mais especial, não tem, irmãos? Aquele domingo de Páscoa que nós estávamos aqui e que estava um senhor ali sentado e que se levantou e disse que este edifício era nosso. Amados irmãos, muito mais importante é Cristo, amém? Naquele dia, naquele domingo pela manhã, foi o dia que nós reunimos pela primeira vez para celebrar a Páscoa no domingo de manhã. E Deus tinha preparado para nós um presente tão especial. Jamais esquecerei essa Páscoa. Uns irmãos choravam, outros glorificavam. Alguns nem disseram-me que depois nem entenderam o que o homem disse, que ele falou em inglês, mas que dava para perceber. E no final a gente teve que pregar, lembra, irmãos? E de verdade, irmãos, eu lembro que eu disse assim, é uma notícia muito boa, mas a notícia maior e melhor é que Cristo ressuscitou. E fomos para a pregação, amém, irmãos? Lembram? A maioria estava aqui, lembra? E eu olhei pelo canto do olho para a cara do nosso irmão que tinha acabado de oferecer isto tudo a nós. E ele olhou para mim e afirmou que mais importante era a ressurreição de Cristo. E foi no meu coração a confirmação de que estávamos fazendo aquilo que glorificava a Deus. Amém? Havia uma concordância de entendimento que a ressurreição do Senhor é mais importante do que o building. Amém? Louvado seja Deus. Foi um dia de grande alegria para nós, não podemos esquecer o dia em que nós pudemos abrir as portas pela manhã para celebrar a manhã da ressurreição e que Deus tinha um presente tão especial para nós, mas que acima de tudo continuamos a cada Páscoa ou a cada dia do Senhor ou cada vez que fazemos a ceia ou cada vez que batizamos alguém, lembrando que o Senhor virá, lembrando que Jesus tomou o nosso lugar, que ressuscitou ao terceiro dia e que um dia estaremos com Ele para sempre. Amém? Mais um ponto. Amém? Então se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Orando em todo o tempo, diz a Escritura, em muitos lugares. A importância de orarmos. Jesus orou. Você já pensou sobre isso, irmãos? Jesus orou. Jesus ensinou a orar. Os discípulos pediram uma vez a Jesus que os ensinasse a orar e jamais pediram a Jesus que os ensinasse a fazer milagres. Já percebeu isso? O Senhor ensina-nos a orar. João 14, 13 e 14 diz assim, Jesus disse: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. É promessa de Jesus. Que nós oremos, que nós clamemos,
E Ele promete que nos ouvirá e fará aquilo que lhe pedirmos. Irmãos, tem tanta gente que interpreta mal este texto. Se você orar, você pede o que você quiser, desde que seja em nome de Jesus. Uma vez ouvi alguém dizer assim, um crente dizer assim, que o Senhor deu um castigo e eu vejo já. E era sobre outro crente. Escusado será dizer o quão errado é e o que não aconteceu, né? Claro. Que Deus não ouve esse tipo de coisa. Deus ouve, tristemente Deus ouve. Para a aflição da pessoa que orou assim, Deus ouviu. O que Deus não respondeu? O que nós pedirmos em nome do Senhor significa o que nós pedirmos de forma agradável a Deus, segundo a vontade de Deus. Faça oração segundo a vontade de Deus. Se conforme à vontade do Senhor e clama sim. E eu penso, meus amados irmãos, estou convencido de que a forma que nós medimos melhor a nossa espiritualidade é a forma que nós oramos. É como nós oramos. Quando nós começamos a orar, nós pedimos as coisas mais absurdas, não pedimos? A nossa vida cristã, à medida que nós vamos crescendo em Cristo, nós começamos a fazer orações e elas começam a mudar, não começam? A gente começa a passar mais tempo a orar pela nossa alma do que pela nossa saúde, é ou não é? Espero que assim seja. Porque a gente começa a entender que a alma é eterna. É na alma que Deus é glorificado, é da forma como nós vivemos que Deus é glorificado, não é na nossa saúde. Ontem, pela primeira vez, irmãos, eu li aquele livreto, aquele booklet, o livretozinho do pastor John Piper sobre não desperdice o seu câncer. Foi a primeira vez que eu li, eu sabia que existia, nunca tinha lido, li ontem pela primeira vez. Recomendo, tenho ali impresso, irmãos, quiserem, se alguém quiser. Irmãos, e eu fiquei impressionado como alguém no dia anterior a fazer uma cirurgia relacionada com câncer escreve sobre esse assunto, dizendo como Deus é e tem que ser glorificado e como Deus trabalha todas as coisas na vida de quem é fiel, até na doença e na dificuldade, de maneira que o nome de Deus seja glorificado e o Senhor se e a pessoa se mantenha em Cristo. Impressionante, eu fiquei impressionante. E fiquei impressionante, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado, fiquei impressionado. Irmão, orando segundo a vontade do Senhor, a nossa oração amadurecendo. Senhor, qual é o seu propósito? Orando a própria Escritura. Os irmãos lembram, irmãos sabem, como no meu coração, e não posso deixar de mencionar, pedindo já desculpa à irmã Fátima e a Isabel, mas o presbítero Silvério era muito assim. Ele orava as Escrituras. Ele escrevia, imprimia, e eu recebi uma pasta da família que diz justamente isso, está no meu escritório. Como ele imprimia, ele orava, ele dizia orando as Escrituras, ele orava as Escrituras. Ele lia em oração a palavra de Deus. Um homem fervoroso, um exemplo para a igreja que nós tivemos o prazer dele ainda ver o building antes de partir para estar com Cristo. Hoje ele está com Cristo. Um dia estaremos com ele e com Cristo para sempre. Amém? Um exemplo de fidelidade de alguém que quando eu falo em oração me lembro dele, da forma fervorosa. Lembro-me do desejo de estudar as Escrituras. De uma vez peguei, dei a ele, que hoje o presbítero Márcio tem o prazer de ter esse livro, creio eu, a Teologia de Gruden, que era um livro de consulta, a Teologia Sistemática de Gruden, que é um livro de consulta. Aí eu entreguei e disse ao presbítero para si, para você estudar quando preparar um sermão. Aquilo é Teologia Sistemática, os irmãos sabem, né? Está por assunto. Fé, divindade. Era um dia que eu pregasse um assunto para ler aquilo. Aí passando um pouco tempo, ele chega perto de mim e diz, já li o livro. E eu, que livro? E diz ele, o que você me deu. E ele leu a Teologia Sistemática de capa a capa. E eu nunca li. Porque era de consulta. E ele leu o livro todo. Que era o desejo que aquele homem tinha de aprender. Aí o presbítero Márcio, a família fez isso muito bonito também. Entregou para o presbítero Márcio, hoje tem esse livro com ele. Amados, exemplos de gente que ora, de gente que quer aprender as Escrituras. Eu não estou a falar de alguém que esteve em Westminster ou que esteve em qualquer outro lugar assim de renome
Estou a falar de alguém simples, que era um exemplo desse e que hoje continua a ser um exemplo para a nossa igreja. Amém? Alguém que também construiu esta cruz que temos aqui. Amém? Mas desculpem, irmãos, mas é importante. Eu farei o que pedirem, se vocês pedirem, de maneira que o Pai seja glorificado no Filho, disse Jesus. Palavras de Jesus. Ora dessa forma. Ora as Escrituras. Ora segundo a vontade de Deus. Ora para que Deus seja glorificado na sua vida. Ora para que o seu eu seja negado, para que a sua carnalidade seja martirizada, para que o seu espírito seja elevado e seja em humildade glorificar a Deus com tudo, em tudo que você faz. Ora, a igreja do primeiro século se fundava nestes 4 princípios: ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Eu creio numa igreja assim hoje, foi uma frase que nós criamos, queremos, sabemos que veio da parte do Senhor. Se nós queremos numa igreja assim hoje, nós precisamos de estabelecer estes 4 princípios em nossa igreja, em nossa vida, nas escolas dominicais, no grupo dos homens, no grupo das senhoras, nos jovens, estabelecendo estes 4 princípios fundamentais. Quando lemos o livro de Atos, nós encontramos que porque a igreja permaneceu nestes 4, totalmente isso que eu vou dizer agora, porque a igreja permaneceu nestes 4 princípios de Atos 2, nós vemos que na igreja do primeiro século tudo correu sempre bem. Amém? Será que não? Atos 28, 30 e 31, o final do livro de Atos. Você podia abrir comigo? Caminhando mesmo no final da mensagem já. Atos 28, 30 e 31. Finalzinho do livro de Atos. 2 últimos versículos do livro de Atos. Amém? Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. O livro de Atos termina a dizer que Paulo está preso em Roma, numa prisão domiciliar, é verdade, estava preso numa casa que ele alugou, ou que os crentes lhe alugaram, de alguma maneira ele foi alugada, mas era uma prisão domiciliar, ele não podia sair, ele estava preso em Roma, esperando julgamento. E ele, preso em Roma, por causa do Evangelho, não é por ter feito coisa errada, por causa do Evangelho, preso, em época de perseguição à igreja, forte, muitos morrendo nas arenas, por causa do Evangelho, fundamentados nestes 4 princípios, e o texto termina a dizer que ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Porque é que ele estava preso? Por essa razão mesmo. Ele continuava a fazer isso. Tem um texto muito claro em que os discípulos presos responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, quando lhes foi dito: vocês podem ir, mas não podem continuar a pregar. E há um outro texto no livro de Atos que diz que eles foram presos por pregar, e quando foram soltos, por milagre, quando deram por falta de Deus, disseram: oh, esses estavam presos, estão lá a pregar no templo outra vez. Foi o que eles fizeram. E diz o texto que Paulo, preso assim, termina as últimas palavras do livro de Atos, abertamente, pregava abertamente, ensinava abertamente e sem impedimento algum. E eu já martirizei e bati a minha cabeça nesta parte, última parte. Ele está preso, como é que ele não tem impedimento? Como é que ele não está impedido? Porque nada impede os servos de Deus de fazer a obra do Senhor, porque nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. A igreja de Cristo continua.
meu amado irmão, não há impedimento para que nós sejamos aquilo que Deus estabeleceu que nós fôssemos e permanecêssemos na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Não há impedimento, não pode haver impedimento. Nós temos que arranjar uma forma de fazer aquilo que Deus nos ordenou a fazer, sermos a igreja dos apóstolos hoje, porque nada nos pode impedir tal coisa. Não pode. Não há forma. A igreja do primeiro século, debaixo de perseguição, nunca se afastou destes princípios. Paulo, preso, continua a fazer estas coisas. Que nos impede a nós. Eu tenho um pouco de dificuldade, irmãos, com esse tipo de músicas gospel que sai por aí, com muito movimento, para cá e para lá. Para lá. Sabe como é que é, irmãos? Essa coisa que... Não é porque eu estou velho, não. Alguns estão a olhar para mim e dizem, que já está velho, né? Não, não é que eu estou velho, não. É que eu tenho um bocado de dificuldade, né? Parece gospel with a Friday night vibe, if you know what I mean. É uma coisa assim meia... Eu tenho um bocado de dificuldade com isso. Mas lá em casa a gente... eles ouvem e tal. E há dias a Retom Lili está muito into isso. Há dias ela mostrou uma música que diz assim, e eu fiquei a pensar. A música diz, por outras palavras, isto. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E eu sou pior... por dinheiro, diz por dinheiro. E eu sou pior do que ele, porque eu traí-o de graça. E ela mostrou uma música e eu fiquei a ouvir com ela. E disse, irmãos... E pensei, irmãos, quantas vezes a gente trai Jesus, nega Jesus... Não fala o que deve de falar, não é o que Deus quer que nós sejamos, por coisa muito mais banal do que Judas. Amados, que este texto sirva para nos despertar esta manhã. E que nós olhemos para Atos 2:42, quando temos atrás nas camisas da igreja, para os irmãos portugueses nas camisolas, as camisas da igreja, Atos 2:42, ou nós pomos nos folhetos, ou nós falamos e dizemos, estes são os pilares da igreja, que nós possamos levar mais a sério. Jesus reforçou isso ao dizer aqui, a igreja viveu dessa maneira, em condições bem piores que as nossas, sem jamais se afastar. Amados irmãos, que este aniversário sirva para nós lembrarmos das coisas que nós já sabemos, mas que possamos diante de Deus pedir que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Amém?